Senhores ministros, senhoras e senhores presentes, chama a julgamento a admissão de descumprimento de preceito fundamental 1141, com pedido de medida cautelar proposta pelo partido autor, por objetivo a resolução 2378 de 2024 do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta o ato médico de assessoria fetal para a interrupção da gravidez nos casos de aborto previsto em lei oriundos de estupro. Tem como relator o ministro Tássio Conceição. Está com a palavra o eminente relator para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Bom dia aos eminentes pares, ao PGR presente, aos advogados e advogadas que farão as sustentações orais. E bom dia também para todos. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 1141. Junto a um pedido de medida cautelar proposta pelo partido, tendo por objeto a resolução de número 2378 de 2024 do Conselho Federal de Medicina que, abre aspas, regulamenta ato médico de assistolia fetal para a interrupção de gravidez nos casos de aborto previsto em lei oriundos de estupro, fecha aspas. Eis o teor da norma impugnada. Artigo 1º. É vedado ao médico a realização do procedimento de assistolia fetal, ato médico que ocasiona o feticídio, previamente aos procedimentos de interrupção de gravidez nos casos de aborto previsto em lei, ou seja, oriundo de estupro, quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Pois bem, em relação ao mérito da controvérsia, afirma que, ao proibir o procedimento de assistolia fetal nos casos de gestação decorrente de estupro acima de 22 semanas, a norma imporia barreiras ao exercício legal do aborto não previstas na legislação e não autorizadas pela Constituição Federal, em uma violação a uma série de direitos fundamentais de profissionais de medicina e de mulheres em geral, nomeadamente os direitos à liberdade científica, ao livre exercício da profissão, à saúde e ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana, da não discriminação, da igualdade, da liberdade, da proibição de tortura e de tratamento cruel, desumano e degradante. De outra perspectiva, relaciona a natureza do ato administrativo do objeto questionado, aponta ofensas aos princípios da legalidade, da separação de poderes, do devido processo legislativo e da impessoalidade da administração pública. Em sede cautelar, requer a suspensão imediata da eficácia da integralidade da resolução do Conselho Federal de Medicina. Ao final, requer a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da referida resolução. Posto isso, decidi pelo deferimento da cautelar, suspendendo de forma imediata a eficácia da resolução ora posta. E foram habilitados como amici curiae as seguintes instituições: Associação pelo Movimento pela Reconstrução após Violência, Associação da Defesa da Dignidade e Direitos da Mulher, Associação em Defesa da Vida e do Direito das Pessoas Inocentes, Instituto de Direitos e Saúde Gestacional, Associação Conservadora Brasileira, Associação dos Cristãos Brasileiros e Associação Graça Brasileira. É o relatório, senhor presidente, com os elementos que tinha a trazer à colação para iniciarmos as sustentações orais. Encerradas as sustentações orais, passa a palavra ao ministro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente, novamente. Bom dia a todos. Vamos ao voto. Estamos diante de uma questão normativa que está sendo tratada aqui hoje. As questões metafísicas cabem a cada um no seu íntimo, mas quando estamos diante de um Estado democrático de direito que preza pela liberdade de crença e cada um crê no que acredita.
Mas quando estamos diante dos hard cases, uma tradução mais fácil de se entender, os casos difíceis, é preciso ser dito que os atos discricionários que o Estado como um todo faz, por vezes precisa ser corrigido, e essa resolução precisa ser declarada inconstitucional. Isso porque uma autarquia, dentro dos seus limites na administração pública junto ao Estado, pode sim emitir notas técnicas para os médicos. Entretanto, no próprio código de ética deles, prezam pelo atendimento à família e a opção deles. E nesse sentido, nas sustentações orais de excelência, por sinal, muito se falou na questão das normas. E há um doutrinador dentro do direito, Norberto Borgo, que traz a comparação entre normas quando elas entram em choque. E meu voto vai ser baseado nessa teoria, que eu vou expô-las de um modo bem didático. Bob ele vai trazer 3 diretrizes. Se essa norma vai ser justa ou injusta, então estaremos de uma norma de justiça. Se ela vai ser válida ou inválida, vai dizer sobre a validade. E o terceiro ponto vai ser se ela vai ser eficaz ou ineficaz. Pois bem, tratando do primeiro ponto, sobre a justiça ou injustiça, vamos colocar essa norma junto ao ordenamento jurídico, junto à nossa Constituição, uma vez que ela traz valores que proíbem a assistolia fetal em gestantes, crianças ou pessoas grávidas, que a gestação passa das 22 semanas, sendo que o Código Penal, pelo 128, inciso 2º, diz que o médico não cometerá crime nesses casos. O ponto 2 vai dizer sobre a validade. Presente. Vai ser a existência da regra como tal. Então vai colocar uma ponderação entre elas para testar a validade. Então vamos confrontar. Quem emitiu esse parecer tinha autoridade para tanto, visto quando nós olhamos para a pirâmide de Kelsen, a Constituição, as normas legais, infralegais e assim por diante. E o terceiro ponto é que se ela vai ser incompatível ou não com outras normas, que faz o nexo com o ponto 1 e o ponto 2. E nesse sentido, cabe destacar uma fala do Luiz Roberto Barroso do papel das cortes constitucionais em um país. No nosso caso, esta corte, o Supremo Tribunal Federal. A corte precisa ter um papel contramajoritário, evitar que minorias sejam deturpadas e que nessa situação as mulheres tenham poder de escolha. Foi dito aqui, a gestante escolheu continuar com a criança, mas ela também pode escolher não continuar com esse feto, que foi vítima de um estupro. O Código Penal não limita tempo para isso e ela tem esse direito, e a resolução vem contra a liberdade do médico acolher essa mulher que corajosamente tomou a atitude de ir até lá, realizar esse procedimento e encontra barreiras do Estado. Se ela tiver decidida de forma legal ou ilegal, ela vai fazer. E nesse sentido, o Estado precisa estar lá presente e respeitar a decisão dela. O papel da Corte também precisa ser representativo, por meio de decisões concretistas. Isso porque quem irá concretizar se às vezes o legislador é omisso? Componentes do Estado, de uma forma discricionária, tentam derrogar parcialmente o Código Penal, impossibilitando que o médico faça esse procedimento. Claramente é inconstitucional. E essa discricionalidade é tamanha, e vai muito de encontro com o doutrinador chamado Lenny Streck, que fala da discricionalidade judicial, tanto criticada, contra a discricionalidade do âmbito administrativo.
Abre aspas. Ora, a interpretação é um ato produtivo. Sabemos que o intérprete atribui um sentido ao texto e não reproduz sentido neles já existente. Tem sido muito comum aproximar, embora de forma equivocada, aquilo que se menciona como discricionariedade judicial daquilo que a doutrina administrativa chama de ato administrativo discricionário. Nota-se de plano que há uma nítida diferença das situações. No âmbito judicial, o termo discricionariedade refere-se a um espaço a partir do qual o julgador estaria legitimado a criar a solução adequada para o caso que lhe foi apresentado a julgamento. No âmbito do administrador, tem-se por referência a prática de um ato autorizado pela lei, que por esse motivo mantém-se adstrito ao princípio da legalidade. Ou seja, o ato discricionário no âmbito da administração somente será tido como legítimo se estiver de acordo com a estrutura da legalidade vigente. Fecho aspas. Nesse sentido, quando o Conselho Federal de Medicina emite uma resolução dessa magnitude e saindo contra a legalidade vigente do que está na Constituição, que cabe ao Congresso legislar sobre o direito penal. Essa norma tenta legislar, porém, a sua hierarquia é infralegal. Nesse sentido, senhor presidente, eu voto pela procedência da ação, que ela seja declarada inconstitucional na sua totalidade. É o meu voto. Agradeço.